Boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Que possamos nesta noite, mais uma vez, aprender da palavra do Senhor. Hoje de manhã, nós fizemos uma preleção, antes do nosso estudo, sobre o testemunho dos salvos. E falamos para os irmãos que estavam presentes nessa manhã, da verdadeira testemunha, o quanto é importante, é sério a questão da testemunha. E disse aos irmãos assim: olha, eu mudei praticamente todo o estudo, o início do estudo, na manhã, e pretendo não alterar o sermão da noite no domingo. E ainda bem que eu falei que não ia alterar, mas eu alterei praticamente todo o sermão desse domingo, à noite. O irmão Márcio tem orado muito, tem tido zelo, preocupação daquilo que vai trazer aos irmãos, na vontade a pregação que vai trazer aos irmãos, na vontade do Senhor, na obediência a Ele. É um assunto que nós vamos trazer para você nesta noite, sobre ser autêntico. Ele é um assunto que pode ser um tanto abstrato, mas ele é muito importante para nós. Eu digo abstrato porque não se toca de coisas palpáveis, mas sim na questão de postura, envolve caráter, envolve a personalidade, envolve uma postura equilibrada, mais decisiva, e tantos outros predicados que poderíamos passar aqui para os irmãos nesta noite. Eu quero pedir para você, primeiro, para abrir em 1 João, capítulo 1, nós vamos ver de entrada 3 versículos. 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o 7º, versículo 5º, até o 7º. Diz assim a palavra: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite. Pedimos que o Senhor nos ajude a falar, trazer esta mensagem, essa palavra, que possa dar subsídios para a igreja, para cada um nesta noite, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos pensar algumas frases dessa primeira leitura nossa, para verificar as questões dessa régua de autenticidade. Primeiro, nós vemos uma apresentação que João faz a respeito do Senhor. E ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Esta é a função do mensageiro, é a incumbência dele. Nós ouvimos e agora estamos trazendo. E também anunciamos por onde quer que nós temos oportunidade. E ele diz: Deus é luz e não há trevas nenhumas, no plural. Primeiro ponto é desse sofisma, dessa premissa: não há trevas no Senhor, não há. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Olha, aqui nós vemos subjetivamente a questão de ser autêntico. Se dissermos que temos comunhão e andamos em trevas, mentimos. Por uma questão de dedução, se no Senhor não há trevas, e se dissermos que estamos no Senhor, que é luz, e andamos em trevas, a qualificação é uma mentira. Não é aquilo que fala, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Nós vemos aqui 2 Cs. Primeiro ponto é essa premissa: o Senhor é luz e não tem trevas nenhuma. 2 pontos nós podemos encaminhar aqui: ou eu ando na luz, ou eu ando nas trevas. Não vale o que falo, mas vale o que eu sou. Não vale o que eu digo, mas vale o que eu faço. Amém, irmãos? Amém. Ora, deu para você perceber a distinção de ser autêntico? Autêntico é: eu sou aquilo que eu falo. Autêntico é: eu não preciso falar quem eu sou. Isso é ser autêntico. Eu não preciso de falar quem eu sou. As minhas obras, o que eu faço, mostra quem eu sou. Jesus disse: as minhas obras testificam de mim. Jesus disse isso. Vocês perguntam quem eu sou, as minhas obras testificam de mim. Vai ver. Jesus disse isso até a João Batista. João Batista chegou para Jesus e falou: você é o Cristo? Ele falou assim: vai lá e vê o que está acontecendo. O que eu estou fazendo. Há sinais, há milagres e prodígios. João não recebeu um sim de Jesus, mas recebeu uma resposta para ver o que ele fazia. Isto é ser autêntico. O que você faz diz mais daquilo que você fala. Na verdade, nós não precisamos estar num falatório contínuo. Não é necessário isso. O que nós somos fala de nós. Isso é ser autêntico. Então, no Senhor há esse discernimento da luz, porque o Senhor desconhece a mentira, porque nele não há trevas, e trevas é mentira, só há verdade nele, e o que passa disso é trevas e mentira. Ou então, nós definimos que não há meio termo. Eu não posso ser meia luz no Senhor, e não posso ser meia luz nas trevas. Eu não posso ser meia luz na luz, e não posso ser meia luz nas trevas. Eu não posso navegar em 2 barcos ao mesmo tempo. Isso tira a autenticidade. Deixa de ser autêntico, quer mesclar, quer misturar. Então essa miscigenação de postura não existe. Na verdade, na prática, não existe. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou sirvo ao Senhor, ou sirvo a Mamon. A questão é irredutível. Embora hajam artimanhas, subterfúgios, propostas, ideias de ter uma parcimônia, isto é, andar de mãos dadas com todas as oportunidades que possam aparecer, mas isso é inadmissível. Olha, Jesus disse lá em Mateus 5,37 assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Olha, dizer mais ou menos não é sim, sim, não, não. Dizer que não sabe direito, então ou é sim ou é não. O não é procedência maligna. O sim não é procedência maligna. Mas deixar uma incógnita, o que passa disso, ou um juramento, é procedência maligna. Aí você começa a perceber a questão de ser autêntico. E é o que a palavra nos requisita. Olha, em Filipenses capítulo 3, versículo 4, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizer à igreja assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha, quero fazer essa observação com os irmãos, porque nós vamos ver mais algumas coisas sobre Paulo. Paulo diz o seguinte: se alguém pudesse confiar na carne, eu seria um candidato.
mas eu não faço isso. Eu não me sinto seguro fazendo isso. Ora, e ele diz que mesmo apresentando credenciais do passado que legitimava nele a autenticidade, ele não fez uso disso, pelo menos por enquanto. Veja o que diz no versículo 5. Circuncidado no 8º dia, veja os pré-requisitos para ser um autêntico judeu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Fechou o checklist. Um apto judeu para dizer: confio na carne da minha herança. Tenho credenciais para falar de Abraão, porque sou descendência dele, como o rico fez diante de Lázaro. Mas Paulo falou: não, mesmo que eu tenha isso, essa credencial autêntica, autenticada por qualquer código judaico, eu não faço uso disso, porque isso para mim é coisa passada. Ora, então nós vamos ver assim. E ainda ele diz: o que para mim era ganho, reputei por perda em Cristo. Ou a versão mais certa: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. As credenciais antigas ele tirou de lado e apresentou Cristo. Então nós, quando conhecemos ao Senhor, nós devemos tirar todas as credenciais nossas que porventura tínhamos, se é que alguém tem como gentio, e apresenta as credenciais Cristo. Mais ainda, embora essas credenciais de Paulo foram argumentos válidos no seu presente, ele usou como defesa para apresentar as credenciais de Cristo. Quando nós vemos em Atos capítulo 26, Paulo estava lá confabulando, procurando fazer uma defesa com o rei Agripa. Ele usa como argumento de defesa essa autenticidade que para ele era desprezível, mas para quem estava ouvindo era plausível, era válida. Veja o que ele diz, versículo 4 de Atos 26. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, ou se quiser comprovar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Aí que ele diz, no final do versículo 6 da nossa primeira leitura, sou irrepreensível. Olha, qual é a credencial que Paulo oferece a esse homem romano? Olha, a minha mocidade, a minha vida, desde a mocidade, confere quem eu sempre fui. Paulo dizia de ser autêntico naquilo, ou ser autêntico no que ele sempre era, no que ele acreditava. Pergunto para você primeiro, se você é autêntico no erro, é um bom caminho para ser autêntico na verdade. Se você sempre desprezou no seu erro, a autenticidade no seu erro, quando conhece a verdade, aí te falo uma novidade, você vai ter mais trabalho em relação a ser autêntico na nova vida. Pode ser que pareça estranho, mas vamos ver fundamentação na palavra do Senhor. Veja em Atos 22, o discurso que Paulo faz agora aos judeus, aos da sua casa, aos antigos companheiros de classe, aos antigos companheiros de sinagoga, aos antigos companheiros de perseguição. Diz assim no versículo 3, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, ou da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus,
como todos vós hoje sois. Paulo falava do passado dele, que coincide com o presente de quem estava ouvindo. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados, amarrados, para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Compreende? Paulo diz: quando eu fui igual a vocês, eu fui mais zeloso que vocês. Então agora vocês me ouçam. Esse foi o credenciamento passado dele para justificar o novo credenciamento em Cristo. Ora, Paulo ainda diz a Timóteo, 1 Timóteo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Perceba aí, meu irmão, o ponto de virada de Paulo é definido. Se você não tem ponto de definição na sua nova vida, você tem problemas. Se você não tem o ponto de virada para a nova criatura, você tem problemas. Perceba que nós devemos ter troca de identidade. Nós devemos não ter troca de religião, mas ter troca de postura, de autenticidade. Paulo define bem quando foi judeu, zeloso, perseguidor, maniatava os irmãos, trazia para Jerusalém para ser açoitado, foi cúmplice do apedrejamento de Estevão, do qual as capas das testemunhas foram lançadas aos pés de Paulo, mas ele definiu o ponto de virada dele, a nova vida. Volto a dizer para todos os irmãos que estão aqui: você tem definido o seu ponto de nova vida, de nova criatura? E as credenciais antigas foram rasgadas publicamente, mesmo que você use como um passado para aqueles que estão no presente, que essas credenciais são inválidas diante de Deus. Vimos que lemos em João: o Senhor é luz e Ele não conhece trevas nenhuma. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Se dissermos que estamos na luz e estamos nas trevas, somos mentirosos. Isto é hipocrisia, é uma falsidade. Paulo deixa bem claro o seu ponto de virada, o seu ponto de mudança, que é muito necessário para cada um de nós. Isso deve ser um marco, porque é o dia do nosso nascimento. É o dia do novo nascimento, da nova vida. Paulo teve um ponto de nova vida, e ele lembra, assim como qualquer um de nós deve lembrar. Veja lá em Atos capítulo 9, numa viagem inesquecível. Olha, irmãos, quando nós falamos em viagem inesquecível, às vezes eu vejo algum postar assim: uma viagem inesquecível. Tempos atrás ia para Bariloche, outro para Porto Seguro, Porto de Galinhas, outro foi para a Europa, outro foi para não sei de onde. E eu falei: isso é minha viagem inesquecível. Você sabe qual foi a viagem inesquecível de apóstolo Paulo? Uma viagem para Damasco, capital da Síria. Por que Paulo foi para Damasco? Olha só. Versículo 1: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, aqueles que nós lemos atrás, que ele estava dizendo, que vocês sabem disso, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres,
os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. E aí vai. O Senhor fala para ele: Paulo, agora eu vou te mostrar o quanto importa recalcitar contra os aguilhões. Ele perdeu a noção do tempo e da vista. O Senhor fez um trabalho com ele, dele enxergar que o caminho para Damasco, o motivo da ida a Damasco, não era aprovado por Deus. Naquele tempo, Paulo conheceu o que era uma nova identidade. Amém? Amém. Essa mudança íntima é necessária para nova credencial autenticada. Esse trabalho de retirada de posturas, conceitos antigos, deu lugar a Paulo uma nova vida, mas os conceitos antigos causou-lhe muitas dores, tristeza e choro. Por isso que sempre é definido: velha vida, vida de dor; nova vida, vida no Senhor. Amém? Tiago diz, 4:9: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Muda o humor, muda caráter, muda personalidade, muda ambiente, muda os amigos, muda a vida, vida nova. Compreende? Quero falar para os irmãos que quem escreveu a carta de Tiago não foi o apóstolo, foi o meio-irmão de Jesus. Às vezes eu erro e falo, então faça a correção aqui, já corrijo em todas as outros sermões, tá? Quando insistimos em declaração tipo: olha, que é comum ouvir e se não ouve nas atitudes. Sempre fui assim, não é agora que vou mudar. Esse agora não é o dia da conversão, é o dia de tempo de igreja. Quem quiser que me aceite como sou. E outras pérolas inesquecíveis e usuais que possivelmente, se não faz, fala; se não fala, faz. Eu quero que alguém descubra na palavra de Deus quando é que um convertido dos apóstolos, dos homens de Deus, recitou essas frases. Alguém conhece? Porque Paulo sentiu miséria, Paulo chorou, Paulo entendeu o que era dar coices contra as pontas agudas do Senhor, da palavra. Então humilhou-se. Não se troca credencial sem sentir o quão miseráveis somos. Nunca troca. Sentir o peso da cruz. Sentir as aflições do Evangelho. Sentir que passou de uma vida que poderia ser muito divertida, mas quando conheceu o Senhor, sentiu que era um cansado e oprimido. E Jesus diz: vinde a mim, para trocar identidade. Você pode não ser tão autêntico quanto Paulo, ou mesmo o irmão Márcio, como ele foi. O que mudou nele foi a presença de um novo conceito, do seu eu, que foi abalado, que foi denegrido, que foi extirpado e foi morto, derrotado e destruído. Enquanto o nosso eu não acabar, não existe nova credencial. Nós estamos querendo permanecer naquele limbo inexistente, que não tem informação na palavra de Deus. Não podeis servir a dois senhores. Como disse hoje de manhã, não podemos navegar em dois barcos, pequenos ou grandes, médios e intermediários. Não se pode servir, não se pode navegar. A definição é, no sintoma de Paulo, quando ele destemidamente e sem vergonha de dizer, em Romanos 7, veja o que ele diz, a partir do verso 14:
eu sou carnal, vendido pelo pecado. Aqui é a nova credencial de Paulo. Eu sou carnal, vendido pelo pecado. Antes não havia essa credencial. O que faço não aprovo, versículo 15. O que quero, isso não faço, versículo 15. O que está em mim, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, versículo 18. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, e isso faço, versículo 19. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa é a nova fotografia de Paulo. Totalmente revoltado com o que sobrou da velha natureza, que ainda já não mais governa a sua vida, mas aloja no seu corpo. Aloja, e isso lhe dá tristeza. E isso lhe dá um novo embate da carne contra o espírito. Se não há em você, na sua nova identidade, essa batalha, então você não mudou nada. Nós vivemos em paz com Deus, e não em paz com a nova natureza, ou parcimônia com ela. Por isso que Paulo diz em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha que situação de confronto. Não aceito mais trevas, não aceito conviver mais com ela, porque isso é morte. Eu não quero mais isso na minha vida. A minha nova credencial é outra. Amém? Jesus nos salvou para deixarmos de ser o que éramos antes, para ser uma nova criatura. E eu faço uma observação, preste atenção nessa observação. Se éramos perdidos autênticos, seremos salvos autênticos. Se éramos perdidos sem postura, sem a identidade de perdidos, seremos salvos autênticos. Isso é obrigatório também. Mas devemos batalhar na questão de caráter e personalidade com mais seriedade, sem dúvida. Porque se você não tinha identidade antes da velha vida e andava como bem queria, sem ter postura identificável, mas estava perdido, agora na nova vida você tem que aprender a ter identidade do Senhor e confrontar com a velha vida, não admiti-la, e sentir o quão miserável somos nesse corpo. Percebe? Nós temos um exemplo na palavra de Deus, saindo um pouco agora da área de Paulo, e vamos entrar agora na área de um homem chamado Nicodemos, não menos doutor que Paulo, mas com atitudes diferentes. Percebe? Os dois eram doutores, os dois eram judeus, mas com atitudes diferentes no velho mundo, na velha carne. É isso que o irmão Márcio passa para você essa noite. Olha, Jesus instruiu o interessado Nicodemos numa noite que deveria estar muito perturbado, provavelmente, ou com vergonha de ser identificado, por não sentir autenticação nos conhecimentos que ele ouvia de Jesus. Mas o acúmulo de sabedoria e conhecimento da lei que Paulo também conhecia, não lhe dava mais conforto e nem segurança. Gerou conflito. Despertou recorrer a Jesus com urgência. Os sinceros e honestos não se conformam com nada que não possa lhes dar segurança de autenticidade. Jogam toda a informação acumulada para começar o gênesis do novo nascer. E Nicodemos, diferente de Paulo, procurou ao Senhor. Olha, João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Por dedução de sinais, Nicodemos creu. Olha só. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar-se entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Olha, Nicodemos foi procurar Jesus devido aos sinais. Evidente que ele não ia entender o novo nascimento através de sinais. Não foi essa a realidade de Paulo. É evidente que ele não ia poder conhecer o Senhor, então o Senhor disse para ele: olha, vocês têm uma noção totalmente errada de novo nascimento, de nova vida. Pode ser que nós vemos em Nicodemos uma palavra de aberração, mas pode ser que vivemos na mesma aberração de Nicodemos, achando que nascemos de novo, mas na verdade estamos querendo entrar no ventre e não ter uma nova vida. E isso, irmãos, é necessário você fazer esse confronto íntimo, se você tem código de posturas de novo nascido, autêntico. Se toda característica antiga, bem definida, já virou um ponto de perturbação na sua vida, no velho homem, e agora, como nova criatura, nova vida, não precisa mais entrar em ventre algum, mas nascer do Espírito. Amém? Mas a palavra autenticadora diz que é necessário nascer de novo. E versículo 7, o Senhor diz: não te maravilhes ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era interessado. Por sinais deduziu Jesus mestre. Não conhecia o novo nascimento e nem a nova vida. Para ele ainda era um mistério. Jesus ensinou para aprender de uma vez e não incorrer na falsa autenticação sincera. Ele foi com sinceridade, mas tinha que nascer de novo. Você pode ter vindo à igreja com sinceridade, mas é necessário nascer de novo. É necessário ser nova criatura. O embate que Paulo teve, todos nós devemos ter, do ponto de virada. Olha que o Senhor diz para Nicodemos, te complica mais, versículo 3 e versículo 3 e versículo 8, capítulo 3, versículo 8, desculpa. O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu é mestre em Israel e não sabe disso? Ora, irmãos, Paulo diz a Timóteo o seguinte: que aprende sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é possível. Isso é possível. O nosso intelecto da alma nos condiciona a sempre poder aprender coisas inexplicáveis, mas sem conhecimento. Você pega qualquer matéria abstrata e se resolve, mas não tem conhecimento de causa. Nicodemos estava com um problema grave de reconhecer as coisas espirituais, porque ele veio pareado nas visuais e não nas espirituais. Compreende? Boas obras que Nicodemos conhecia não lhe credenciaram para ser salvo, mas pelo contrário, más obras impedem o despertar. É impedimento de sair das trevas e pode se aprofundar. Os homens maus vão de mal a pior, como Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, como Acã, que quase afundou numa batalha todos os soldados de Israel por uma prevaricação, como Saul e como Absalão. Queriam ter uma nova credencial, mas não eram capacitados para isso. Ter desejo é uma coisa, ser capacitado é outra. Em espírito se compreende as coisas de espírito. Na carne, nós vamos ser Acã, Saul e Absalão.
entre outros exemplos. E se aprofundar mais, nós vamos cair no pecado de Ananias e Safira, morte imediata. A decisão é necessária. João diz que nós não podemos viver num estado mentiroso, porque nós vamos chegar a um ponto que nem vamos dar conta que estamos no estado mentiroso. Como, por exemplo, Saul nem imaginou para onde ele estava indo mais. Como Absalão se desdenhou na sua carne, nos seus interesses, e achou que poderia usurpar até o próprio pai. Esse é o desencadeamento permissivo das trevas. Trevas chama trevas, luz chama luz. A verdade é descida. A verdade é descida. Veja em 1 João, no versículo 5, leamos de novo. Essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas. Ora, irmãos, o que não é autêntico é mentira das trevas e do mal. O pai da mentira não é o Senhor é luz que ilumina para o bem. Você observa, quando Paulo perseguiu a igreja, ele não mentia, ele foi sincero no seu erro. Paulo foi honesto no seu erro. Agora, tem pessoas que são desonestas na verdade. O que mais importa? Paulo diz: há coisas entre vós que nem se nomeia entre os gentios. Jesus disse para aprender com o servo que foi prudente quando ele ia ser demitido. Coisas das trevas chegam a dar exemplos para aqueles que supostamente vivem na luz. Estranho isso, mas acontece. Há lá Ananias e Safira, que conheceu todas as benesses e as coisas boas do Evangelho, quiseram fazer uma cópia mal feita e mentirosa. Agiram mal, mentiram, foram falsos. Na oportunidade que tiveram, perderam as suas vidas. Guarde isso. Na oportunidade que o casal teve, perderam suas vidas. Porque na oportunidade da verdade, usaram a mentira. Viram a verdade face a face, mas usurparam com a mentira para tirar proveito de uma falsa verdade. Não tinha identidade, não mudou nada. Nada havia mudado. Olha, irmãos, João 3, 20 e 21. Veja as palavras que Jesus disse a Nicodemos. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bem definido, autenticidade das trevas ou da luz. Essa vida autêntica por Cristo é manifesta e exposta na luz para ser vistas como obras do Senhor, obras feitas para brilhar no mundo. Jesus faz brilhar as suas obras verdadeiras, pois elas são autênticas. A fonte é autêntica. Então nós podemos aprender coisas importantes sobre autenticidade cristã. Jesus nos convida para a autenticação porque Ele é autêntico. Se somos da luz, somos do Senhor. Ser autenticado demanda renúncias de conceitos pétreos. Pode ser mais difícil, mas ao longo prazo é muito melhor. Amém? Uma das maiores batalhas do salvo é com respeito à sua vida em autenticidade. Pode crer. Para ter esse produto autenticado, é necessário renúncia e entrega. Isto é um dever mais que necessário. Começamos a ser autênticos quando reconhecemos que não somos perfeitos, que não somos nada.
Porque se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Semana retrasada nós fizemos uma pregação todinha para parametrizar pecado. Pecadinhos e pecadãos, não existe essa palavra. Ninguém aqui pode dizer que é mais ou menos pecador que outro. A questão é, eu estou na luz? E aí nós vemos, irmãos, a regra mais básica da autenticidade é andar na luz, ficar perto da luz, se aproximar da luz o quanto mais possível. Uma coisa devemos saber, é que na escuridão não há luz, mais uma vez. Se não há luz, não há nada para se ver e fazer, e nada se vê. Quando o cristão se afasta de Deus, se afasta da luz, e gradativamente perde a sua autenticidade. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Ora, irmãos, embora ser autêntico não é uma questão de estar certo ou errado, como vimos no pós e o depois de Paulo, a questão de ser autêntico é definir mudanças. Não venha com esse argumento, eu sou autêntico. A autenticidade depende da credencial de quem te deu. É bem feito fazer de entrega, fazer de todo o coração ao Senhor da luz. Como Moisés ensinou o povo a obediência, em Deuteronômio 4, 29. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a sua alma. Amém? Amém. Serviço completo. Mudou a sua autenticidade. Dedicação de entrega sempre nos autentica. Dedicação de entrega de corpo e alma nos autentica, nos credencia como filhos de Deus. 2 versículos que nós podemos ainda ler para você que está aqui e para nós, que nos enche de esperança e gratidão de Deus por tudo que Ele fez por nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Ele é capaz de nos perdoar. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecado, irmãos, é próximo das trevas, é morte. Mas o Senhor nos tira do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça, irmãos, é trevas, credencial antigo, por mais autêntico que você tenha, mas afasta do Senhor. Fomos salvos para ser autênticos. Devemos ter marca autêntica de Cristo, muito diferente dos genéricos. Na época de genéricos, porque são mais populares e mais baratos, nós estamos correndo um sério risco de perder a autenticidade de fonte, de águas cristalinas. O que está autêntico no Senhor, o salvo autêntico segue crescendo em Cristo. O salvo autêntico tem a marca da eternidade. É o selo holográfico dos crentes, dos salvos, a marca da eternidade. O salvo autêntico tem total dependência de Deus, nunca é autossuficiente. Seu eu foi esmagado. Paulo disse isso. Sou miserável quanto Paulo foi, pior que ele. O salvo autêntico se delicia nos caminhos do Senhor. Nada é forçado, tem prazer, tem gozo, tem abundância, tem paz.
O salvo autêntico tem fé produtiva e incentivadora dos fracos e caídos e doentes, como Paulo diz lá em 1 Coríntios. Salvo autêntico é produtivo em recuperação dos fracos e oprimidos. Salvo autêntico olha a causa dos necessitados. Meu irmão, minha irmã, você se autentica por si como genérico ou é autenticado nas obras da fé do nosso Senhor Jesus Cristo? Que tenhamos uma semana em paz, uma semana de esclarecimento, que essa mensagem possa vir direto aos nossos corações e mexer conosco e fazer de nós uma confirmação da nossa identidade autenticada pelo Senhor. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. Porque vivo está, não temerei, pois eu bem sei